Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira do tempo do Natal antes da Epifania, dia 5 de janeiro, para juntos meditarmos a palavra de Deus. E hoje lemos o Evangelista São João no capítulo 1, versículos do 43 ao 51. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: "Segue-me." Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe respondeu: "Vem ver." Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás." E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesta quinta-feira a leitura do capítulo 1 de São João, que iniciamos na segunda-feira, durante esse tempo do Natal, antes da Epifania. Hoje vemos Jesus que chama Filipe, e Filipe que vai até Natanael e diz: "Olha, encontramos o Messias, aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." Por um primeiro momento, poderia até nos espantar aquela que é a resposta de Natanael. Mas de Nazaré pode sair coisa boa? Nazaré é uma cidade da Galileia, e a Galileia, no contexto da população daquela época, não era muito bem avaliada pelos judeus, principalmente os judeus mais praticantes, porque, por ser uma zona um pouco mais de comércio, uma zona de população um pouco mais pobre, muitas vezes eles não tinham a capacidade de viver por inteiro aquelas que eram as regras da lei. Poderíamos dizer que os judeus da Galileia eram considerados um judeu de segunda categoria. É por isso que Natanael responde: "Mas de Nazaré, da Galileia, pode surgir alguma coisa boa?" Porque não era lugar dos mestres, não era lugar daqueles conhecidos grandes mestres da lei, grandes sacerdotes. Mas nós vemos então que a resposta para Natanael vem do próprio Jesus, quando ele demonstra conhecer todas as coisas. Porque ele mesmo diz: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Aqui, é claro, esse evangelho vem nos alertar tanto da pessoa de Jesus, quanto na pessoa daqueles que muitas vezes hoje anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Nós tendemos muitas vezes a nos limitarmos unicamente às características humanas. E nos esquecemos que o importante não é aquele que leva a mensagem, como recordávamos no dia de ontem, mas a mensagem que leva. Ainda é claro que aquele que leva a mensagem de Jesus Cristo, aquele que anuncia Jesus Cristo, deve viver aquilo que anuncia. Mas, caso não viva, isso não diminui a mensagem que é anunciada, porque ela vem do próprio Cristo. E assim devemos estar atentos para não termos a mesma atitude de Natanael, que julga apressadamente. Julga justamente por conhecer o local, por conhecer a fama, a reputação da Galileia. Um outro ensinamento que o Evangelho de hoje nos traz é aquele dos últimos versículos, quando Jesus vem afirmar que ele verá coisas ainda maiores do que estas, do que dizer que Jesus sabia que ele estava debaixo da figueira,
E é que esta figueira tem todo um simbolismo, porque era considerada, na época, a árvore do conhecimento. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus vem recordar que Ele é a escada, Ele é a porta que abre para nós o reino dos céus. E se queremos chegar no reino, se queremos participar da sua glória, devemos trilhar o seu caminho, devemos caminhar com Ele, seguindo os seus ensinamentos, seguindo aquilo que Ele nos anuncia. E hoje, mais uma vez, São João nos recorda o principal ensinamento que Cristo nos deixa para que possamos verdadeiramente segui-lo. Somos convidados a amar. Ele nos diz que nos amemos uns aos outros. E é pela nossa capacidade de amar que nós poderemos verdadeiramente, então, demonstrar se seguimos Jesus Cristo. Um amor que deve ser vivido de forma concreta, porque Ele mesmo nos diz: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. E assim devemos olhar o outro verdadeiramente como nosso irmão e ter ações para com ele que demonstrem verdadeiramente o conhecimento que temos da palavra de Deus. Porque aquele que realmente se compromete para amar, então poderá viver junto de Deus. E Cristo nos ensina, então, que devemos amar-nos uns aos outros, assim como Ele mesmo nos amou. E é trilhando o caminho de Jesus que poderemos, então, chegar ao reino dos céus, porque, como Ele mesmo hoje nos recorda, ao falar com Natanael, Ele é o caminho que nos leva para junto do Pai. Ele é a escada pela qual os anjos sobem e descem, e a escada pela qual também nós poderemos subir para habitar o seu reino. E assim devemos nos empenhar no nosso dia a dia para vivermos os seus ensinamentos, e vivendo os seus ensinamentos e reconhecendo-o verdadeiramente como nosso Messias, poderemos um dia também com ele habitarmos o reino dos céus. Façamos juntos a nossa oração para o dia de hoje. Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, iniciastes maravilhosamente a redenção do vosso povo. Concedei a vossos servos e servas uma fé tão firme que nos deixemos conduzir por ele e cheguemos à glória prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.